Escute-me com total atenção neste momento, pois o que compartilharei pode representar a mais significativa transformação em sua jornada. E se eu sugerisse que sua percepção sobre a fase atual da sua vida está equivocada? E se a batalha que você enfrenta não for um presságio do seu fracasso, mas sim uma medida da magnitude da sua vitória vindoura? A primeira e mais crucial verdade a ser gravada em seu coração a partir de hoje é: Deus não deseja sua pobreza. Ele anseia por sua prosperidade. A noção de uma divindade que se compraz em sua miséria, que o prefere diminuído e em sofrimento, é uma das maiores falsidades espirituais já contadas. Com toda a razão, você poderia questionar: se ele me quer próspero, por que permite tanta dificuldade, humilhação, escassez e portas fechadas? É exatamente aqui que sua mentalidade começará a se transformar definitivamente. O que você vive não é punição, tampouco um ponto final. É preparação. Deus não está pondo sua fé à prova para vê-lo sucumbir. Ele está testando sua fundação para verificar se você suporta o peso da glória que ele pretende derramar sobre si. A prosperidade planejada para sua vida é de tal magnitude e excepcionalidade que simplesmente esmagaria alguém despreparado. Destruiria o caráter de quem não foi moldado no fogo. O que você nomeia como sofrimento, Deus chama de capacitação. E sua aprovação neste teste não se baseia na sorte, mas no entendimento e na ação. A pergunta de R$1 milhão é: como ser aprovado? Como provar a Deus e a mim mesmo que minha estrutura aguenta o peso da prosperidade que se aproxima? A resposta inicia aqui, e sua atenção é crucial, pois contradiz tudo o que lhe ensinaram sobre esperar em Deus. O passo inicial não é físico, mas uma decisão mental, um ato de absoluta clareza. O notável pensador Napoleon Hill, após mais de 2 décadas estudando os homens mais bem-sucedidos da história, notou um traço comum a todos, sem exceção: um propósito principal claramente definido. Isso transcende o desenvolvimento pessoal. É um princípio espiritual profundo. Sua prosperidade requer um destino. Imagine entrar em um táxi e, ao motorista perguntar: para onde? Você responder: a um lugar melhor. O resultado: você andaria em círculos, esgotando seus recursos. É o que ocorre em sua vida espiritual e financeira. Você ora por uma vida melhor, mais recursos, uma bênção. É genérico, um endereço inexistente no GPS divino. É preciso ser específico. O que é prosperidade para si? A casa própria? Descreva-a. O negócio de sucesso? Detalhe-o. A liberdade de não se preocupar com contas? Defina o montante exato. Deus não atua na incerteza, mas na clareza da fé. E esse anseio claro por uma vida melhor, essa fome por mais, não é cobiça, como alguns podem sugerir. Compreenda de uma vez por todas. Esse desejo ardente, como o chamava Napoleon Hill, é a prova da promessa. É o próprio Deus sussurrando em seu íntimo sobre o futuro que ele lhe reservou. Deus não implantaria em seu coração o desejo por algo que não tivesse a intenção de lhe conceder. Sua fome sinaliza o banquete que já está à mesa. Contudo, um desejo fraco não move a mão de Deus. Uma vontade tíbia não o aprova no teste. Esse desejo deve se tornar uma obsessão construtiva, seu primeiro pensamento ao acordar e o último ao adormecer. Você precisa almejar sua vitória, sua prosperidade, com a mesma força que um homem se afogando deseja o ar. Esta é a matéria-prima da fé, sua parte no acordo. Você define o alvo com precisão, e Deus move céus e terra para que você o atinja. Você estabeleceu seu alvo. Acendeu o desejo ardente em seu coração. Agora, tem o projeto detalhado, a planta baixa de sua vida próspera. Mas responda: um projeto na gaveta edifica um prédio? Não. Você precisa da matéria-prima, dos tijolos, do cimento. No reino de Deus e no universo por ele criado, a matéria-prima de toda a criação são suas palavras. Preste muita atenção. No princípio, no vazio, a primeira ação de Deus para criar o mundo não foi física. Ele disse: haja luz, e a luz surgiu. A Bíblia ensina que a vida e a morte residem no poder da língua. Não é uma bela metáfora. É uma lei universal, tão real quanto a gravidade. A questão que lhe proponho hoje é: o que você tem edificado com suas palavras? Cada vez que diz: eu não consigo, a vida é uma luta, dinheiro não nasce em árvore,
Isso não é para mim. Você usa esse poder criador divino para profetizar sua própria miséria. Você está, palavra por palavra, erguendo os muros de sua prisão de escassez e pedindo a Deus que o liberte de uma cela que você mesmo trancou por dentro. Para ser aprovado no teste de Deus, para mostrar-se pronto para a prosperidade, é preciso mudar radicalmente o que sai de sua boca. Napoleon Hill notou que os homens de sucesso repetiam para si, dia e noite, seus objetivos como se já fossem realidade. Ele chamou isso de autossugestão. A fé chama de confissão. Eu chamo de dar a ordem de construção para seu futuro. Você precisa parar de descrever a realidade que seus olhos veem e começar a declarar a realidade que sua fé já vislumbra. Imagine um exercício prático. A partir de amanhã, em vez de acordar e lamentar, você irá ao espelho, olhará fundo em seus olhos e declarará com a autoridade de quem já possui a promessa: sou um ímã para prosperidade e oportunidades. O favor de Deus me segue e alcança em tudo que faço. O dinheiro flui para mim de fontes esperadas e inesperadas, em volumes crescentes, para que eu seja um canal de bênçãos. Minha mente é a mente de Cristo. Possuo a sabedoria para criar, gerir e multiplicar riquezas. Inicialmente, sua mente racional protestará, chamando-o de mentiroso. Ela lhe mostrará seu saldo bancário, suas dívidas. Ignore essa voz. Você não está mentindo. Está se alinhando com a verdade de Deus para sua vida. Está chamando à existência o que não existe como se já fosse. Está ordenando ao seu subconsciente e ao reino espiritual qual é a nova realidade que devem começar a construir. Você declara sua vitória. Profetiza seu futuro. Dia após dia, rega sua mente com a verdade da prosperidade divina para si. Mas preste muita atenção, pois tem uma pergunta crucial. Com que intensidade e emoção você faz isso? A Bíblia ensina que a fé sem obras é morta. A declaração de fé sem sentimento é apenas ruído vazio. É por isso que o desejo ardente, tão enfatizado por Napoleon Hill, é absurdamente importante. Pense, por que o desejo deve ser ardente? Uma obsessão positiva. Porque ele é o combustível do seu motor espiritual. Move sua fé da esperança para a certeza absoluta. É esse desejo que o fará levantar meia hora mais cedo para orar e planejar. Quando seu corpo implorar para ficar na cama, é ele que lhe dará força para mais uma ligação, mais um capítulo de estudo, mais uma tentativa. Quando sua realidade atual gritar que é inútil, pense em um foguete rumo à Lua. Ele gasta a maior parte do combustível apenas para vencer a gravidade terrestre. Seu desejo ardente é esse combustível. É o poder que o faz romper a gravidade de sua situação atual, da dúvida, do medo e das opiniões alheias. Um desejo morno não o tira do chão. Um desejo ardente o leva às estrelas. Deus não responde a necessidades. Responde a uma fé convicta. E sua fé se torna convicta quando seu desejo pela promessa é inegociável. E por falar em tornar seu desejo inegociável, proponho-lhe um desafio, um ato de compromisso público, aqui e agora. Não quero que seja um mero espectador de sua mudança, mas o protagonista. Por isso peço que pause este vídeo por um instante e escreva nos comentários, com toda a força de sua decisão, a frase: eu tenho um desejo ardente pela minha prosperidade. Por que peço isso? Porque é um decreto. Seu primeiro ato físico de alinhamento com esta nova realidade. Ao escrever e enviar, você tira o desejo do mundo invisível da mente e o materializa no mundo físico. Você finca uma estaca no chão, declarando para si, para Deus e para quem ler: estou falando sério. Minha decisão está tomada. Meu passado de escassez não define mais meu futuro. Faça isso agora. Não adie. A procrastinação é a mãe da pobreza. A atitude, a mãe da prosperidade. Dê seu primeiro passo de ação e compromisso. Sua vida futura depende de sua atitude agora. Você foi lá e comentou. Comprometeu-se publicamente com seu desejo ardente. Fantástico. Foi um passo de gigante. Mas sabemos o que ocorre após uma grande decisão, não é? O medo bate à sua porta, e não vem só. Traz seus dois primos mais incômodos: a procrastinação e a ansiedade. Juntos eles festejam em sua mente, paralisando-o. Atenção! O medo do futuro é a ansiedade. O medo da ação no presente é a procrastinação. E o estresse? É o preço que seu corpo paga por abrigar esses dois convidados indesejados por tempo demais.
A grande mentira que lhe contaram é que você precisa se sentir motivado para agir, que deve esperar a coragem chegar. É uma armadilha. A verdade que os maiores realizadores descobriram é o oposto. A ação gera motivação. O movimento cura o medo. A ação é o antídoto bioquímico e espiritual para a ansiedade. Deus abriu o Mar Vermelho, mas exigiu que o povo de Israel caminhasse. Sua bênção requer seu movimento. Como destruir a procrastinação e a ansiedade para poder agir? Dou-lhe 3 armas práticas de nível mundial. Primeira, a regra dos 5 segundos. É neurociência a serviço da sua fé. Quando você tem o instinto de agir em direção a um objetivo, seu cérebro oferece uma janela de 5 segundos antes que o centro do medo, a amígdala, o convença a não fazer nada. A partir de hoje, use isso a seu favor. Quando a ideia surgir, conte regressivamente. 5, 4, 3, 2, 1 e no 1, mova-se fisicamente. Levante-se, pegue o telefone, dê o primeiro passo. Esse movimento curto-circuita a hesitação e sinaliza ao cérebro que você, e não o medo, está no comando. Segunda arma, a regra dos 2 minutos. A procrastinação se alimenta de tarefas que parecem grandes. Vamos matá-la de fome. Se uma ação leva menos de 2 minutos, faça-a imediatamente. Responder aquele e-mail, arrumar sua mesa, ler uma página. Por quê? Isso cria momentum. Uma pequena vitória leva a outra, e você se prova ser uma pessoa de ação, destruindo a antiga identidade de procrastinador. Terceira arma, o ritual noturno de esvaziamento e gratidão. Antes de dormir, pegue papel e caneta. No primeiro caderno, o do despejo, escreva tudo que o preocupa. Tire o veneno da mente, ponha no papel. Reclame, desabafe. Isso limpa sua mente. Em seguida, no diário da gratidão, liste de 3 a 5 coisas pelas quais foi genuinamente grato no dia, por menores que sejam. Por que isso é tão poderoso? É neurologicamente impossível sentir medo e gratidão simultaneamente. Você está trocando a frequência do medo pela da fé antes de dormir. Está dizendo a Deus, mesmo na batalha, reconheço tuas bênçãos e sei que mais está por vir. Cada pequena ação é uma oração em movimento. Sua demonstração de fé que ativa o poder de Deus. Você está blindando sua mente com regras de ação, construindo seu círculo de poder. O ambiente interno e externo está sendo preparado para a vitória. Mas há um vírus mental, uma crença limitante, que pode sabotar sua colheita, sua relação tóxica com o dinheiro. Preste atenção, pois de nada adianta pedir chuva se você tem medo de se molhar. Seja honesto. Ao pensar em muito dinheiro ou em pessoas ricas, qual a primeira imagem que lhe vem? Uma voz interna, talvez ouvida a vida inteira, diz que o dinheiro é a raiz de todo mal, que ricos são gananciosos, que para você ter mais, alguém precisa ter menos. Essas ideias são correntes invisíveis que o prendem à mentalidade de escassez. Entenda a verdade libertadora. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz do mal, mas que o amor ao dinheiro o é. A diferença é colossal. Quando o dinheiro se torna seu Deus, ele o destrói. Mas com Deus como seu Senhor, o dinheiro se torna seu servo. É uma ferramenta neutra e poderosa. Imagine um martelo. Na mão de um criminoso, arromba uma porta. Na de um bom carpinteiro, constrói um lar. A culpa é do martelo? Não. O dinheiro não muda quem você é. Apenas amplifica o que já existe em seu coração. E Deus quer pôr essa ferramenta poderosa em suas mãos para você construir grandes coisas para a glória dele e o bem de sua família. Ele o quer como cabeça, não como cauda, o que inclui domínio sobre suas finanças, não ser escravo delas. Para curar essa relação, 2 ações práticas e imediatas. Primeira, o exercício do propósito do dinheiro. Pegue seu caderno e escreva no topo: o dinheiro em minha mão é uma ferramenta de bênção para... Então, liste pelo menos 10 coisas nobres que fará com a abundância financeira que Deus lhe entregará. Pagar a melhor educação aos filhos. Dar um plano de saúde digno aos pais. Investir em missões. Gerar empregos. Ao fazer isso, você reprograma sua mente, conectando o dinheiro a um propósito divino e removendo a culpa de desejá-lo. Você dá ao cérebro um motivo justo para atrair riqueza. Segunda ação: a prática do fluxo abençoado.
A partir de hoje, sua energia em relação ao dinheiro mudará. Ao pagar uma conta, em vez de sentir a dor da perda, abençoe esse dinheiro mentalmente. Diga em silêncio: eu te libero com gratidão. Vá, circule, abençoe outros e volte para mim multiplicado. E todo o dinheiro que receber, seja seu salário ou uma moeda achada, receba-o com alegria e diga: seja bem-vindo. Você é uma semente da minha colheita abundante. Você precisa parar de operar na frequência do medo e da perda e passar para a do fluxo, da gratidão e da multiplicação. Você treina sua alma para ser um bom administrador, não apenas do pouco, mas do muito que virá. Se esta jornada o fortaleceu, ajude-me a levar esta luz a mais pessoas. Clique em curtir, inscreva-se para não perder as próximas chaves e comente: eu sou próspero, para selar este decreto em sua vida. Lembre-se sempre: o teste terminou. Agora vá e manifeste a glória para a qual você foi criado.